Muito boa tarde, todos bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Hoje, sexta-feira, 20 de novembro de 2020, 17 horas, e a gente começa a nossa 15ª live. Hoje é dia da consciência negra, e é uma pena que não tenhamos que ter um dia dedicado para nos conscientizar e refletir sobre a situação, né, da população negra no país. Quem sabe também no mundo, né? É o segmento populacional nosso, né, mais atingido pela violência e pelas desigualdades sociais e econômicas. Gente, nós somos todos seres humanos, somos todos iguais. Muda um pouco a tonalidade da pele, o idioma, a nossa religiosidade, mas no fundo, sabe, somos todos seres humanos. Não basta a gente não ser racistas, né? A gente precisamos ser antirracistas. Quem sabe no dia de hoje nós consigamos ter uma consciência maior, ter um entendimento maior, né? E que nos próximos anos o dia da consciência negra seja apenas um dia de comemoração, e não um dia de reivindicação de direitos e igualdade de tratamento, né? Queira Deus. Vamos nós então. Hoje nós vamos falar sobre o PDCA. Você sabe o que é PDCA? Você sabe o que é correção de plano, correção de rota ou correção de proa? Como eu já falei para vocês, né, eu tenho 20 anos meus últimos 20 anos em vida corporativa, eu trabalhei com aviação, eu trabalhei no tráfego aéreo, né? E a gente esses conhecimentos que eu adquiri nesses 20 anos, e eu vi que funcionava para avião, né? Pode muito bem funcionar para nós. Então muitas coisas eu incorporei para o meu dia a dia, eu incorporei para minhas atividades, né? E o PDCA não é do tráfego aéreo, mas a gente usava na qualidade. Olá, se você perdeu ou quer rever uma das nossas 14 lives anteriores, né? Ou todas de novo, que eu acho que tenho certeza que a gente deixou um monte de bons avisos, de bons recados, de boas dicas, né? Elas estão todas disponíveis no Instagram, lá no IGTV, né? E no nosso canal do YouTube. Aproveite agora aí o link, né, na bio e faz a inscrição. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante, né? Então assista, curta, compartilhe, comente e divulgue o nosso trabalho e as nossas ideias, né? É muito legal a gente ter alguém apoiando a gente no nosso trabalho. Enquanto está todo mundo nos conectando, está todo mundo se ajustando para a nossa live de hoje, fala para mim de onde é que você está nos assistindo, quem é você, o que você faz da sua vida. Aqui em cima, 19 988 18 99 41 é o WhatsApp do Maurício, do Instituto Potentiate, e a gente entra em contato, troca umas ideias, tem muita coisa que a gente pode juntar e ajudar você a realizar seus objetivos, né? Está prevista hoje a participação da Ellen, por enquanto ela não conseguiu acessar ainda, deve estar chegando. E eu vou falar para vocês o que é o Melhor da Vida, né? O Melhor da Vida é um programa de preparação e transição para a aposentadoria. Vamos pensar o seguinte: a aposentadoria é um ato jurídico, né? É o momento da minha vida em que eu deixo de ser contribuinte do INSS e passo a ser beneficiário do INSS, né? E a proposta é: qual é a sua qualidade, qual é o seu projeto de vida para você continuar vivendo após esse dia como beneficiário do INSS, né? Muita gente pensa, faz conta de que com a aposentadoria vai receber os R$6.000 porque trabalhou lá, quase 6 mil, né? Que trabalhou lá seus 40 anos, tem os 65 anos de idade para homens, 62 para mulheres, na lei de hoje, né? E olha, muitas vezes não é bem assim que acontece. Então, se você não se prepara para esse momento, se você não se prepara para
essa fase da sua vida, né? Que para muitos pode ser mais difícil, né? Se você não está pronto para isso, você tende a se frustrar e chegar à conclusão que, nossa, trabalhei uma vida inteira para viver isso daqui. E o programa nosso, Melhor da Vida, ele prepara esse momento para você. Ele ajuda você a passar por isso com metas, com objetivos, com planos, com sonhos, para continuar vivendo e continuar acontecendo. A princípio ele foi elaborado, ele foi projetado, né, e as primeiras edições eram 20 horas de imersão. Eram 20 horas de a gente trabalhando junto, criando e discutindo, né? O Melhor da Vida ele não acaba quando ele termina. Quando terminadas 21 horas de presenciais, né, de imersão, ele continua ainda por 21 dias, onde nós fazemos um acompanhamento para que todas as informações, todas as ferramentas praticadas e feitas nesses 20 horas, elas tenham continuidade, para que você incorpore o novo, como chama? O novo hábito, tá? Então ele não acaba na hora que ele termina, 20 horas mais 21 dias de acompanhamento online. E enquanto nós não podemos estar juntos por causa da pandemia, enquanto não podemos estar juntos por causa de uma série de outros fatores, a gente descobriu que poderia, de maneira online, trazer alguns insights, algumas ideias, né, para que você já fosse se preparando para a sua aposentadoria, né? É muito importante para quem viveu o processo, e o Melhor da Vida ele foi montado baseado nas minhas experiências, que quando eu fui me aposentar lá em 2014, não tinha ninguém para falar para mim como eu poderia me aposentar melhor. Eu criei ele em 2006, fazendo a minha trilha de aposentadoria, tá? Então, com certeza, ele funciona, porque hoje eu posso dizer que eu vivo o melhor da vida. Moro onde eu queria morar, faço as coisas que eu gostaria de fazer, tenho as disponibilidades financeiras que eu gostaria, não que eu gostaria, mas que eu preciso ter para manter a minha qualidade de vida. E é essa a nossa proposta. Vamos nós então? A ideia nossa é transformar uma pessoa ordinária, uma pessoa normal, dentro de uma normalidade, em seres extraordinários, pessoas fora do normal, acima do normal, né? Como das vezes anteriores, a gente sempre premia aquele que está em companhia da gente, aquele que está junto da gente, né? Então, se você ficar até o final, eu vou dar um bisuzinho para que você, né, uma informaçãozinha mais legal que você vai conseguir, né, um prêmiozinho, uma alegriazinha, né? Então, vamos nós aqui. A Ellen ainda não entrou, deve estar se atropelando. O Eduardo Brena, doutor Eduardo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, né? Gente, vamos falar então sobre o PDCA, ou ciclo PDCA, né? PDCA são acrônimos em inglês das palavras plan, deixa eu colocar aqui, que dessa vez eu preparei uma artezinha, alguma coisa bonitinha, tá aqui. Eu acredito que vocês estão podendo ver junto de mim, né? Plan, do, check e action, né? Laranja plan, do verde, vermelho check e A para action, né? Nada mais é do que uma ferramenta de controle de qualidade criada lá na década de 20, né? E nos anos 50 ele foi absorvido pelas indústrias japonesas e foi aonde chegou para nós. São os 4 passos que representam as principais ações que devem ser feitas durante a execução de um projeto, de uma tarefa ou da realização de um produto. Aí você vai perguntar para mim, pô, mas Maurício, opa, voltou aqui, cadê? Apertei o botão errado, né? Vamos nós aqui. Aí você vai falar assim, puxa vida, Maurício, mas eu não, onde é que eu fecho isso daqui agora? A minha câmera, volta a câmera. Voltou a câmera. Aí, legal, né? Aí você fala assim para mim, pô Maurício, mas eu não sou uma indústria, eu não sou uma empresa.
que eu tenho a ver com isso? Calma que eu já chego lá. Como eu falei para vocês também na nossa chamada, eu comentei, né? A Bruna, boa tarde, Bruna, seja bem-vinda, né? O Matusalém está comigo, a Integral Coaching está comigo, sejam bem-vindos, uma boa tarde. Como eu falei na minha chamada há alguns instantes atrás, né? Eu também falava sobre o desvio de rota, de 1 grau de diferença, alguma coisa nesse sentido, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui numa pequena ilustração, eu espero que entendam, né? Vamos lá, raciocinar comigo. Vocês estão vendo aqui um pedaço de um transferidor, né? Então tá lá. Se eu estou no ponto zero, que aqui é bem baixo na vértice dos ângulos, né? Eu quero ir para o A3, que é lá em cima na linha de zero, ou 360, que 0 grau não existe, né? Se você vai para algum lugar, você não pode ir para o zero, você tem que ir no mínimo para o 360, né? Se eu quero ir para essa direção, né? Eu estou usando uma analogia com navegação aérea, ok? E eu não fiz com 1 grau, porque 1 grau é muito pequenininho, a gente não ia perceber a diferença. Então eu estou usando o 40, mas hipoteticamente que vocês olhem 0 e olhem 1 ali no lugar do 40, né? Se eu começar, meu plano é de 0 a 3, na linha 0. Começar a sair pela lateral e começar a navegar, no caso aqui desse 40, minha vida começar a ir para o 40, observe que no ponto intermediário A1 e B1, a distância é menor do que A3, A2 e B2, desculpa. A1 e B1, A2 e B2. Percebe que à medida que eu me afasto do zero, a distância para eu voltar para a linha 0, para chegar no A3, fica maior? Tá? Essa é a linha, essa é a ideia, né, que eu tenho, que eu falo para vocês, da diferença de 1 grau, da correção de rota, da correção de meta, de plano. E é exatamente isso que o PDCA faz. Porque se no PDCA eu planejo e eu executo, P e D, o C é eu checar, é eu olhar para a minha bússola para ver se eu não estou fugindo da onde eu estava querendo ir. Faz sentido essa analogia? Tá? E os motivos que me tiram da minha rota e os motivos que me tiram do meu objetivo são N, vários, um monte de coisa que pode estar acontecendo na minha vida e eu não consigo andar na direção que eu estou pretendendo, né? Por exemplo, se eu faço um planejamento de todo mês eu guardar para uma aposentadoria, para alguma coisa no meu futuro, um valor correspondente a, sei lá, R$500, né? No terceiro mês, eu não consegui guardar 500 porque eu precisei trocar uma peça do meu carro, que ficou em 300. Percebe que eu tenho uma meta, eu fui obrigado a sair dela. Se no final eu quero manter o mesmo valor, no mês seguinte, além dos 500 que eu tenho que colocar, eu tenho que fazer essa conversão. Eu tenho que voltar com o valor que eu utilizei para consertar o carro para o meu plano original. Faz sentido isso para vocês? É fácil entender? Então todo plano ele tem que ter, antes de mais nada, uma métrica, alguma maneira que eu possa utilizar para medir se eu estou sendo eficiente ou se eu estou tendo problemas para atingir a minha meta, né? Lembra quando a gente falava em metas SMART? Que ele tinha que ser específico, mensurável, atingível, né? É uma maneira de você ver se aquilo que você planejou está funcionando, né? Durante todo o voo, durante toda a parte que transcorre o voo, né? O piloto, um bom piloto, olha a Ellen chegando aí, vamos dar as boas-vindas para a Ellen, né? Durante todo o voo, né, o piloto fica acompanhando a bússola para ver se a rota dele não está furada, se ele não está tendo problemas, né? O avião, supondo ser essa aqui, né, a rota que ele está voando, se ele recebe ventos de lado, a oficina do carro, a escola dos filhos, né, ele continua voando para frente, mas ele vai abrindo, certo? O vento lateral
empurra o avião para o lado. Então, muitas vezes, o avião voa de assim. Parece loucura, mas é verdade, né? Ele vai voando para frente, deslocando o seu eixo, né, para o lado, em função de ventos laterais. Ou até no caso de vento frontal, né, a velocidade dele se torna menor em função da força do arrasto. A nossa vida também é assim. A nossa vida também tem esses pormenores. A Ellen não está conseguindo participar, ela deve estar com algum probleminha. Vamos tentar novamente? Ellen, ok. Né? Então, nossas vidas, ela também é cheia de percursos, de percalços. Percurso é a própria vida. Mas cheia de percalços que nos impedem, muitas vezes, de ser retilíneo. Tá? A avaliação, como se diz, temporal. A cada tempo eu olho se está funcionando. A cada meia hora eu olho para a minha bússola para ver se eu estou no plano. A cada final de mês eu confiro as minhas contas para ver se as minhas contas estão batendo com o meu objetivo, que é de juntar R$ 500 por mês. Né? Nessa hora é o cheque do PDCA. Boa tarde, Ellen Souza. Para quem não sabe, a Ellen, né, minha parceira no Melhor da Vida, né, ela é consultora financeira, com graduação em gestão empresarial, ela é palestrante, especialista na área de controladoria empresarial, turnaround, finanças, produtividade, mentalidade de desenvolvimento contínuo, coach for money, empresária fundadora da empresa Decision. Tá? Gente, se essa mulher tivesse 1,90 m, você não imagina quantas coisas a gente ainda poder falar dela. Seja bem-vinda, Ellen, tudo bom? Boa tarde, Maurício. Estou aqui super frustrada porque atrasei. Meu planejamento aqui, até já vou lançar uma pergunta aqui. Meu planejamento foi por água abaixo aqui. Minha internet e Wi-Fi deu problema. Aí meu chip deu um problema. Parece que tudo aconteceu de uma vez só. Mas consegui. Perdão aí pelo atraso, mas consegui adentrar aqui. Não, mas acontece. Já estava aqui animada desde semana passada com esse tema. Agradeço o convite. E quando você faz o seu planejamento e tudo dá errado, Maurício, o que nós fazemos? Essa é a vantagem de, na hora você fazer um planejamento, você criar um plano de alternativa, tá? Alguma coisa de redundância. Eu, como falei, pela experiência de tráfego aéreo, né, na torre de nós tínhamos dois aparelhos de rádio para cada frequência da torre. Né? Em caso de pane de um dos aparelhos, a gente pegava um segundo. Né? E a redundância é uma coisa tão forte no tráfego aéreo que a gente ainda tinha um terceiro aparelho que podia também ajudar em caso de pane mesmo. Né? A nossa filosofia era estar preparado para o pior, mas torcendo para o melhor. Né? Então, quando a gente fala, mas eu tenho aqui um chipzinho aqui que me resolve. Não é o seu caso, tá? Mas você perguntou e eu estou usando o seu exemplo para falar. Usemos 2 chips, né? Usemos dois, vamos dizer assim, 2 equipamentos, tenhamos um plano B. Né? Eu quero chegar, o meu objetivo é juntar dinheiro para ir para a Copa do Mundo em 2022 nos Estados Unidos. Né? Se por problemas que eu estou falando aqui no caso do vento de proa, do vento lateral, nos tiram da nossa rota, do nosso planejamento, né, que eu tenha uma alternativa que me seja satisfatória. Né? E se você levar em consideração que se você não conseguir realizar o plano A, você vai ter um plano B, a partir do momento em que você começa a executar o seu plano B, ele vai se tornar seu plano A. Não é verdade? Né? É verdade. Então, se você for macaco velho, for esperto, né, eu tenho o plano A, o B e o C. Para em caso de pane mesmo, né? A Karina entrou, boa tarde, Karina, seja bem-vinda. Né? Se você tiver essa, meu pai falava assim, pachorra, né? Essa paciência,
esses cuidados, essa proatividade, né? Elabore um plano com um monte de alternativas. E é isso que é importante na nossa vida ao planejar, né? Quando a gente fala em PDCA, a gente fala em planejar, executar, checar, e esse A de action é um A de correção. Se não estiver dentro do previsto, eu corrijo para que ele siga no previsto. Se ele estiver no previsto, eu continuo checando e continuo executando para que ele continue indo para frente, né? Então, no caso do P, do planejar, vamos planejar direito. Fazer, sentar, e a gente brinca muito quando a gente falava de metas, né? Metas modelo SMART, né? As nossas... A Ellen caiu a linha, caiu literalmente agora, daqui a pouco ela entra, né? As metas modelo SMART, volto a falar, são metas que você elaboram de maneiras que elas se tornem específicas, mensuráveis, alcançáveis, realizáveis e temporais. Realizáveis não, relevantes e temporais, né? Então, quando você tem um problema, voltando a Ellen, vamos nós aqui. Ela já está entrando. Então, a ideia é, planejo, mas eu planejo de uma maneira que eu tenha condições de, em algum imprevisto, eu continuar caminhando e continuar fazendo aquilo que eu quero na minha vida. Faz sentido isso para você? E uma das coisas que eu preparei para pensar em falar, né, é a partir do momento que eu usei o exemplo do piloto, que toda hora é o piloto que está no comando, toda hora ele checa o seu plano, toda hora ele olha a sua bússola para ver se ele está na rota, se ele está cumprindo as suas metas, né? Seja você o piloto em comando da sua vida. Seja você a pessoa que vai tomar as decisões que são importantes para você. Tá? Se você é casado, se você... compartilhe, né? A Ellen falou numa das nossas primeiras, nas últimas... a Ellen continua com o problema, né? Ela falou na nossa outra live que sobre as dívidas, que seria interessante você compartilhar com a sua família a sua situação. Olha, gente, as coisas estão difíceis. Ou então, no caso, né? Olha, família, os meus planos são esse, né? Nós podemos alcançar a casa do campo, o apartamento da praia, a escola, não sei, as ideias, os planos são de vocês. Cada um tem o seu. Nosso papel é ajudar você a executar esse plano. A nossa função é ajudar, minimizar e mitigar os erros que não dependem única e exclusivamente de você. Por exemplo, o incidente que eu falei do motor do carro, que precisou um reparo e tal, não depende de você. Aconteceu. Tá? Então você tem que ter um jogo de cintura prevendo isso. Você tem que ter uma alternativa de negócio para que o seu processo se torne viável. Faz sentido isso? Né? Eu gostaria muito que vocês me fizessem perguntas a esse respeito, se está sendo legal ou não esse pensamento, né? Porque para mim, Maurício, para minha vida, faz todo sentido. Eu não posso pensar em alguma coisa, começar a fazer alguma coisa, acreditando única e exclusivamente que Deus dará. Eu brinco muito, quando eu trabalhava na Infraero, era mais ainda, né? No meu turno de trabalho, a única coisa que cai do céu é chuva. Avião não pode cair. E geralmente só cai chuva, né? Eu não posso esperar que as coisas que eu pensei, eu quero assistir a Copa do Mundo nos Estados Unidos, cruzar o braço e ficar esperando, isso não vai acontecer na nossa vida. Eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam. Eu tenho que buscar o meu objetivo. Eu tenho que ir ao encontro do meu objetivo. Né? A Ellen hoje realmente está coitada, está complicada com a internet dela, né? Agora conectou. Olá, Ellen, de novo.
Que loucura que está essa internet. Vamos nós aqui. Né? Então, eu falava para todos nós, né, que se você tem se fizer sentido para você o que eu estou falando, né, e você, ou não fizer sentido, que também ninguém é obrigado a concordar comigo, né, manda para mim, pergunta agora aqui na nossa live, né, olha, Maurício, isso bate, isso não bate, como eu viro, como não viro, como a própria Ellen perguntou, né, sobre como é que eu faço. Tem um plano B, né? Cria uma alternativa, né? Eu particularmente, isso não é crítica, essa é meu jeito de ser, né? Se eu tenho um encontro marcado, né? Aquela história, eu tenho que pegar o trem às 5 horas, eu chego às 5:30 do dia anterior para não perder o trem, sabe? Esse tipo de coisa, né? Se eu tenho que fazer tal coisa, eu me preparo para que tal coisa saia o máximo parecido com aquilo que eu planejei. Né? Tem lá o filósofo o Platão, que ele falava, do hiperurano, né? Que é o mundo perfeito, e aqui é apenas uma cópia mal acabada do que é o perfeito, né? O hiperurano, né? Os nossos planos talvez não estejam no hiperurano, eles estão no mundo em que estamos sujeitos a desgovernos, governos, a ventos, a carro quebrado, a internet que não funciona, a patrão que nos manda embora quando não podia mandar, né? Há uma pandemia que bloqueia, atrapalha a vida de um monte de gente, né? A nossa vida corre nesse universo. E qual é a maneira que nós precisamos, né, resolver, avaliar, atravessar isso sem com que nós nos quebremos todos? Né? Então, a ideia, quando você cria um plano, é mitigar ou diminuir a probabilidade de uma interferência vir atrapalhar nele. Quando eu falei aquele exemplo de juntar R$500 por mês para fazer um objetivo que não sei qual que seja, tá? A ideia é juntar isso, mas esses R$500 ele tem que ser feito de uma maneira tranquila. Eu não posso tirar R$500 de um orçamento de 1.800, onde a minha despesa é 1.300. Sabe? Eu tenho que fazer os ajustes para que quando eu vá lá fazer aplicar na poupança, no fundo não sei, depois a Ellen ensina vocês o que tem que ser feito, né? Eu tenho que fazer com que não é que esse dinheiro não vá fazer falta para a minha subsistência, né? A Bruna pergunta aqui, né? Mas, Maurício, em momento de crise financeira, se mexe nesse fundo? Gente, eu penso muito assim, né? É um fundo que eu estou imaginando para assistir uma Copa do Mundo, né? Mas se eu bato o carro e preciso do carro para trabalhar e para juntar esse dinheiro para assistir a Copa do Mundo, eu vou ter que mexer nesse fundo, né? Eu acredito que eu não possa mexer por qualquer coisa, né? Eu tinha a minha esposa, Nancy, ela brinca comigo, ela tinha um chefe que falava assim, quando saía, qualquer coisa vocês me chamem, mas não me chamem por qualquer coisa, né? Então, se você tem que avaliar muito qual é realmente a possibilidade de não mexer. Mas se tiver que mexer, eu não vou passar um aperto, uma necessidade muito maior por uma coisa que muitas vezes, no final das contas, eu poderia até ver pela televisão, falando aqui em Copa do Mundo, se eu reservar esse dinheiro para isso, né? É que nem nós falamos semana passada em orçamento, né, Maurício? E é isso Sim. mesmo, é ver as necessidades, é você ter uma ideia de qual real é sua necessidade, né? Lembra que a gente estava falando de orçamento semana passada? Para quem não teve, pode dar uma olhada lá, uma espiada, como se diz. Mas nós falamos sobre isso. Qual é o primeiro? Olhar as necessidades, as maiores, as básicas mesmo. Então, chegou um momento que a sua necessidade básica foi afetada, então aquilo que não é necessidade primária tem que ser secundária, aí sim, você te deixa para segundo plano, coloca lá para frente e você utiliza esse fundo para aquela necessidade primária, que é a sua necessidade básica.
Porque você também não pode, se Exatamente. você tem um controle financeiro, você gerar juros, fazer empréstimo, você tem um dinheiro lá. Sendo que depois você consegue resgatar. Entendeu? Então, assim, é necessário, então, se você tem um fundo e no momento de crise você não tem outra fonte realmente que te dê uma rentabilidade, que não vai te gerar juros, é melhor você usar esse fundo sim. É aquilo de novo, as necessidades, né? Exatamente, né? E a Ellen estava falando, eu estava lembrando, né? Isso faz parte de você, de um dos pensamentos do Peter Drucker, né? O economista, né? Que é, você tem que gerenciar o seu, a sua vida, o seu planejamento, a sua conta bancária, né? Se eu tenho o propósito de todo mês eu colocar R$ 500 para fazer alguma coisa maior em algum dia, e hoje eu estou investindo em um determinado fundo, tá? Eu acompanho porque provavelmente, em algum momento, pode existir algum outro investimento, algum outro fundo que vai me dar um rendimento maior que esse, né? E que esse rendimento fará que lá na frente a distância minha do meu objetivo se torne menor, sabe? Ou então, eu estou falando de um monte de alternativas, tá? Sim, Volto a falar, não acredite única e exclusivamente na sua capacidade de elaborar um plano e que ele vai ser infalível. Se fosse isso, o Cebolinha já tinha pego o coelhinho da Mônica e fugido, porque os há planos dele muito são tempo, sempre né? infalíveis. E desde que eu era criança até hoje eu não vi ele conseguir fazer isso, né? Então, Maurício, posso oi. só falar, quando você fala em planejamento, eu falo que para tudo na vida tem que ter planejamento, né? Sim, Financeiro é fundamental. E até eu brinco, até para falar com a mulher, você tem que saber o que fala, você tem que planejar o que fala, né? Porque se você falar alguma coisa com errada, já era. certeza. Então, Uhum. então quando você falou aquela vez de se você tem que pegar o trem às 5, eu tenho o hábito de dizer o seguinte: eu não cheguei no lugar atrasada, eu saí atrasada. Então, o planejamento é desde a hora que se nós temos o compromisso no dia seguinte, é mapear o horário, o percurso, se eu vou de um aplicativo, ver se não está na dinâmica, o que economiza mais. Isso requer um Uhum. planejamento, desde a hora que nós acordamos até o horário de dormir, né? Há um planejamento financeiro, há um planejamento até como é que se fala, daquele momento que você vai tirar para você ter uma saúde mental, para cuidar da saúde, né? E tudo tem que ter um planejamento, né? Todos os processos. Você vai se planejar, até um planejamento alimentar se faz necessário, né? Tem um plano alimentar, quando as pessoas, né, tem Sim, o plano alimentar, além do plano financeiro. Então, assim, as pessoas se planejam para ter filhos, as pessoas se planejam para não ter filhos. Então, o planejamento realmente. E essa parte, Maurício, que eu ia te falar, é interessante que o PDCA, o planejamento é muito maior, né? Do que os outros, né? sim. Mais que o planejamento, vamos dizer assim, é a supervisão constante. É estar diretamente eu tomando conta. Um abraço aqui para o pessoal da Prev de Caso Oficial entrou. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E o doutor Eduardo Brena perguntando: é possível ajudar aquela pessoa que não consegue decidir onde quer chegar ou o que quer fazer? É muito provável do que a pessoa. Olha a intimidade. Muito provável doutor Eduardo, né? Que as pessoas realmente precisem dessa ajuda e a gente consegue fazê-lo. Né? Mas de uma maneira em que a decisão nunca será nossa, do coach, né? A decisão é sempre do coach. Porque em determinados momentos, em determinadas ferramentas, a pessoa se encontra numa encruzilhada e sempre será ela que vai decidir, afinal de contas, a vida dela. Mas o mais legal é que quando você consegue colocar, vamos dizer assim, dar uma luz, fala, pô, o pensamento, as perguntas que o Maurício me fez, me colocou nessa direção. E a partir do momento que eu começo a caminhar, né, eu tenho a liberdade de olhar e falar, não, realmente, mas aqui é legal, mas desse lado aqui que eu quero é mais legal ainda. É o melhor para mim. Né? A ajuda nossa em
em apoiar e orientar as pessoas no momento em fazer a escolha de uma transição de carreira. O Dr. Eduardo Bena, na live dele de segunda-feira, ele falava sobre isso, né? A transição de carreira para advogados, né? Trocar de áreas ou até trocar mesmo de profissão, né? A decisão em trocar o objetivo de comprar um carro ou de comprar ou alugar o carro, arrendar um carro, de ir para a Copa do Mundo ou levar a esposa para conhecer Paris. Existe uma série de decisões que você vai tomar, mas que é você que faz. Nós podemos, através de uma série de ferramentas, ajudar você a clarear o seu pensamento, né? Não sei se eu consegui responder, doutor. Obrigado pela pergunta. Proporcionar diretriz, né, Maurício? Proporcionar diretriz Sim, para que a pessoa se ache, porque é interessante essa pergunta do Eduardo, porque eu acredito que não é assim um momento em que nós encontramos uma direção e seguimos sempre. Muitas vezes a gente chega lá, para de novo, reflete, peraí, continuo ou vou para outra direção? Acredito que nossa vida é constante, né, Maurício, nesse sentido, né? De com certeza. fazer um novo planejamento, né? Sim, e o PDCA é exatamente isso. Eu planejei, eu comecei. Aí, de repente, eu paro para analisar se o que eu estou fazendo está correto, está dentro do que me satisfaz. Se não estiver, eu vou corrigir. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou analisar e estudar uma segunda alternativa. Provavelmente eu tenho que planejar de novo. E o PDCA é um ciclo, ele não fecha. Se vocês se lembram do slide que eu coloquei aqui, né, falando sobre o PDCA, eu estou ficando chique, eu estou compartilhando tela, olha só, né? Ai, que lindo! Eu tenho essa sequência, gente, sabe? Planejo, executo, checo. Corrijo ou continuo. Lá na frente, eu volto, planejando, checando, fazendo, sabe? Não para. A nossa vida, ela não é um que eu disse uns dias atrás, ela não é algo retilíneo, né? A nossa trajetória de vida, ela é cheia de obstáculos que, como, volto a usar o exemplo da água, a gente tem que ir contornando, né? A água, se ela encontra no percurso dela, né, o objetivo, vou usar mesmo o exemplo que eu usei umas 3 semanas atrás, né? Eu falo da sabedoria da água, né? O objetivo dela é alcançar o mar, ok? Se ela parte do nascedouro em direção ao mar e ela encontra um maciço de pedra, ela não vai ficar batendo no maciço de pedra, né? Ela vai contornar o maciço de pedra, né? Tem lá no Rio Grande do Sul, acho que é Ferradura, ali na região de Gramado, Canela, né? Você está em cima de um mirante e você olha direitinho o rio fazendo um U, porque ele encontrou um maciço de pedra e foi procurar o caminho dele para o outro lado, né? Então, nós temos que fazer isso. Nossa vida não é retilínea. E mesmo que ela seja, maior parte do tempo, retilínea, ela sofre a ação do vento lateral, que nos desloca do nosso objetivo, né? Então, a gente tem que fazer um pouquinho de força para voltar. Ela nos coloca, e muitas vezes, com vento de frente, que nos reduz a velocidade da caminhada, mas a gente continua com arrasto maior, mas vai indo, né? O doutor Eduardo falando, um dos grandes benefícios do PDCA, na opinião, é justamente trazer a clareza para o ajuste de rumo. Exatamente, doutor. Exatamente isso. Exato. Né? Maurício, deixa eu só posso acrescentar, Sim. e é verdade, semanalmente eu tenho que sentar com a minha equipe e rever todo o planejamento, reestruturar para fazer a próxima semana. Eu tenho hoje, semanalmente, as reuniões de planejamento da minha equipe, porque a gente precisa alinhar semanalmente. E eu nem espero um mês, tudo, a gente tem uma semana para cumprir as demandas planejadas, porque tem que ser constante, tem que ter um planejamento constante, senão a gente não consegue atingir. E realmente eu compartilho da opinião do doutor Eduardo, e é verdade, quando o Maurício falou para mim que o tema era PDCA, eu vibrei e falei para ele, porque realmente o PDCA é uma ferramenta extraordinária, é algo esclarecedor e é super motivador ver que realmente o melhor da vida compõe das melhores ferramentas. E já pegando a esteira de novo do que o doutor Eduardo falou antes, se tem como,
Doutor, tem. Por quê? Por causa que o Melhor da Vida é capacitado com ferramentas, com didáticas, toda a equipe, né, Maurício? Com todos esses segmentos para ajudar. Porque, a grosso modo, as pessoas não têm todo dia essa experiência e nem know-how para ter essas informações e ferramentas. E nós estamos aqui para ajudar justamente com isso, para entender que com o Melhor da Vida é bem equiparado, né, Maurício? Nós estamos bem Sim, aí, vamos dizer assim, munidos de informações precisas, informações que realmente dá resultado, né? O PDCA é uma ferramenta aí, vamos dizer assim, de grandes revolucionários, mentes revolucionárias que utilizam o PDCA. exatamente. Né? Gente, mesmo não sendo um avião, ou não sendo uma indústria, tá? Quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho uma intenção de que fazer ou preciso fazer algo, né? Eu tenho que criar um plano de ação para isso. Né? Saber que hora que eu tenho que fazer tal coisa, que hora que eu tenho que... a hora que eu vou... Né, aquele 5W2H, sabe? É quem, quando, como, onde. Né? Eu vou criar aquilo para mim. Eu vou saber exatamente a hora que eu tenho que fazer o quê, aonde e como. Né? A partir do momento que eu tenho isso e começo a minha caminhada, eu tenho que a todo instante estar checando e analisando se o que eu estou fazendo é congruente com aquilo que eu estou querendo. Né? Ah, eu quero guardar dinheiro para trocar meu carro. Eu tenho uma necessidade de trocar meu carro. Legal. Mas aí eu vou no shopping e vejo uma, sei lá, né? Vou pensar agora nas senhoras. Desculpem vocês, mas né? Eu entro no shopping e vejo aquela bolsa, né? Eu já usei o exemplo que, né? Aquela bolsa que tem aquelas letrinhas LV, né? Um negócio assim. Né? Gente, que bolsa linda, está em promoção. Né? De 2.800 por 2.750. Vou lá e compro a bolsa. E o carro que você tinha que trocar? Ah, mas é baratinho, sabe? Fiz no cartão, são dois... Ah, o doutor Eduardo falou um Rolex, imaginou? Um Rolex. Rolex. Eu ia falar um kit de furadeira. Eu ia falar um kit de furadeira. Sabe aqueles kits? Sim. Né? É baratinho, no cartão deu 10 parcelas por 275 reais. Mas 275 reais é a menos do meu orçamento que eu tenho lá para juntar os 500 reais para trocar o carro. Sabe? Então, eu tenho que estar analisando a todo instante se o que eu estou planejando, né, e se o que eu estou fazendo é congruente com aquilo que eu planejei. Né? O doutor colocou Rolex e eu tenho também uma fixação por relógios. Eu gosto, relógio e caneta, coisa de homem. Mulher é sapato e bolsa, homem é relógio e caneta. Né? Eu tenho aqui alguns arroubos dos meus bons tempos aqui. Eu tenho algumas coisas ainda guardadas e como souvenir. Mas também não está errado, tá? É um sonho, você vai buscar e então seu planejamento se torna diferente. Né? Mas Maurício, a ideia... é que nem a Black Friday, né? Que tá tendo aí a Black Week, Black Friday. E uma coisa que eu falo muito para até meus amigos e pessoas que acabam me questionando sobre isso. Só porque eu tenho que comprar porque é Black Friday mesmo? Ou realmente eu estou Exato, precisando? exato. Eu não tenho... Então, Sabe? tá no seu planejamento? É necessário? E É sabe o que é aquilo... legal fazer o PDCA? Porque você começa a fazer aquelas perguntas. Será que realmente é necessário? O tempo maior que você tem planejando para ver se aquilo vai te dar um resultado futuro, vai te dar aquele momento de você frear e falar, não, realmente eu não preciso. Né? Exatamente. Não... Né? E voltando à pergunta da Bruna lá em cima, né? Se ela pode desistir do seu objetivo, do fundo, né? Se ela precisa mexer no fundo, de repente, numa Black Friday que a sua geladeira pifou, você vai mexer lá e comprar. Sabe? Um abraço Exato. aqui ao Jaques Nunes. Bem-vindo, Jaques. Obrigado Já, pelo... Né? Homem da JETP. Se você pensa em problemas, se vocês têm problemas de impressoras, esse é o cara. Manda para mim aqui que eu foca dou... na impressão. Foca na impressão. Boa, boa. Né? Então, gente, a ideia nossa, quando a gente fala em PDCA, em 5W2H, e quando a gente fala
em dívidas, em planejamento financeiro, em metas modelo SMART, é exatamente ajudar você a atingir seu objetivo. É exatamente para que você consiga realizar os seus sonhos de uma maneira mais fácil, mais tranquila. Como eu disse no começo da live, quando eu pensei na minha aposentadoria, lá em 2006, eu já tinha algumas ideias, mas em 2006, que eu comecei a trabalhar efetivamente para me aposentar em 2016, né? Eu não tinha ninguém que me desse essas orientações. Eu fui buscando de experiências vividas, sabe? Né? Criar um plano de voo, um plano de vida, era no meu dia a dia, teu plano de voo. A partir do momento que eu comecei a trabalhar fiz o curso não é fiscal de qualidade, trabalhar com qualidade em empresas, né? Esqueci o nome da... É o curso de gestão de qualidade. Comecei Não a é trabalhar gestão de qualidade? com gestão de Isso. qualidade, né? Eu sei que tem um setor de gestão de qualidade. Agora, o Tá? nome específico eu não estou lembrada. Eu conheci melhor o PDCA, eu conheci o 5W, 2Hs, e eu comecei a trazer isso para o meu dia a dia, né? Na minha casa, eu já fiz o 5S, que é o dia de descartar as coisas, abrir guarda-roupa, falar, essa camisa eu uso, essa eu não vou usar mais, daqui, sabe? Eu absorvi conhecimentos, né, da indústria, das empresas, né, para o meu dia a dia. Mas foi sozinho. E essas adaptações que eu estou fazendo foi quando eu fiz o processo de coaching e vi que cabia, né, essas ferramentas ajustadas para o nosso dia a dia. Então, mesmo não sendo um avião, não sendo uma indústria, eu posso usar tudo isso. Eu posso planejar a minha vida como um capitão de indústria deve planejar a indústria dele, tá? Eu planejo a minha vida como um piloto experiente, um bom piloto planeja o voo dele, né? E quando um piloto não faz um plano muito bem feito, ele não faz as checagens necessárias, geralmente as histórias não terminam muito bem. Eu me lembro que lá em 89, era um jogo de Copa eliminatórias da Copa do Mundo, um avião que saiu de Brasília com destino a Belém. O piloto lançou, entre os erros, né, os equívocos, as falhas, em vez de ele lançar 027 na rota dele, na bússola, ele lançou 270. O avião dele foi cair lá na Serra do Cachimbo, sabe? Ele precisou forçar um pouso lá porque tinha acabado o combustível. Ele não foi para Belém, ele foi para Oeste, sabe? Então existe as experiências, a minha experiência vivida, né, que eu acabo trouxe para o meu dia a dia e eu usei na construção e na formatação do melhor da vida. E são esses conhecimentos que nós compartilhamos, né? Eu não tenho experiências financeiras, tá? Renato Pequeno, oficial, entrou. Seja bem-vindo, Renato. Né? Eu não tenho esse conhecimento financeiro. Eu não sou analista financeiro, tá? Por isso, eu fui buscar apoio de quem era. De quem é. Era, não. Né? Eu fui buscar a ajuda da Ellen. E a gente está junto nesse projeto. Né? Eu falo que o melhor da vida, né? Para viver o melhor da vida, volto a falar, a aposentadoria é um ato jurídico. É o momento em que eu deixo de ser contribuinte do INSS e passo a ser beneficiário. E como beneficiário, eu posso viver 10, 20, 30 anos. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Então, a nossa proposta é que esse período pós-aposentadoria, ele seja o melhor momento da sua vida. Né? Para isso, eu acredito que a nossa vida está apoiada em 3 pilares. Né?
O pilar financeiro, eu tenho que ter reservas e condições financeiras para fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho que ter um comportamento que seja favorável a ter dinheiro e ter qualidade física para isso. Não adianta nada eu ter um objetivo de morar na praia, como era o meu e hoje eu moro, né? Mas eu não ter saúde para caminhar na praia. Ou eu não ter dinheiro para ter tempo para ir para a praia, porque aposentado e morando na praia, eu tenho que continuar trabalhando para pagar as minhas contas. Foi uma questão de planejamento, de moldar a minha vida para que isso acontecesse. Então, se na época, lá atrás, eu tivesse o apoio da Ellen, provavelmente eu não teria comprado um apartamento com o fundo de garantia da minha rescisão, porque meu inquilino me dá problema. A rentabilidade em relação ao valor pago no imóvel mais aluguel não é tão legal quanto uma aplicação financeira mais juros e dividendos. Né? Provavelmente, se eu conseguir vender esse imóvel, eu vou conseguir seguir as orientações da Ellen. Mas enquanto não, vamos fazendo assim. Então, existe o melhor da vida, a função primeira dele é essa: preparar para que você chegue no momento da sua aposentadoria, né, sabendo o que fazer. Não ficar perdido né, com dívida, com plano, com atividades que não lhe são prazerosas, né, que não lhe são satisfatórias. E tudo isso com pequenos. Não precisa nem fazer um grande plano, né, Maurício? Pode fazer pequenos planejamentos. Comece aos poucos. Exemplo, uma dica até, que nem você falou do 5S. Faz um planejamento de organizar seu guarda-roupa. Vou organizar, amanhã vai ser o dia que eu vou organizar. Quantas roupas que não usa, não precisa comprar no final de ano. Tem roupa que não usa, vai fazer meses. Então, de vez de comprar uma nova roupa final de ano, você já tem aquela roupa nova que você não usa há muito tempo. Você está economizando, né? Não sei se vai servir, porque afinal de contas, um ano quase parado dentro de casa, provavelmente a gente está um pouco mais forte, né? Então, mas a ideia é exatamente essa. Então doa, né? Faz doações, já aproveita para fazer doações. Exato. Ou já se prepara para o melhor da vida, para fazer exercícios com a Denise, para emagrecer, para voltar o peso, entendeu? Mas aí você tem que fazer o quê? Um planejamento do que você quer. É claro. Tudo está interligado, né? Não está fora. Não tem como. Nós não somos, né, uma coisa só. Nós somos comportamento, nós somos corpo, nós somos banco, né, recursos financeiros, né? Nós somos, de acordo com os pensamentos lá dos antigos filósofos, somos corpos e somos alma, né? Existe não somos somos uma coisa única, mas com uma série de outras, né, divisões e separações, e a gente tem que entender tudo isso para poder pôr para acontecer. Né? Mas é muito legal. Voltando então à ideia. Criar um plano e pôr esse plano em execução. Qual que é o plano? Eu não sei. Cada um tem o seu e a sua necessidade. Cada um sabe o tamanho do passo que pode dar e o tamanho do sonho que cada um tem. Colocando esse plano em prática, né, é o do, né, ou no caso do português, executando esse plano, fazendo as coisas acontecer, você vai ter que olhar e analisar se o que você está fazendo é o que você planejou, se o que você planejou está acontecendo de acordo com como precisa acontecer para você alcançar o objetivo que você teve, né? Você checou. Se teve alguma divergência, né, entre planejar e executar, e foi apontado pelo checar, você vai precisar agir. Qual é a sua ação? Corrigir o plano, corrigir a rota, trazer o seu avião da sua vida de volta para o caminho que você planejou. Lembra lá do desenho que eu apresentei para vocês? Tá? Que era isso daqui? Sair de 0 para A3 na linha
do ponto 0 aqui embaixo, no vértice dos ângulos, para o ponto A3 lá em cima do transferidor, na linha 0, né? E que por motivos alguns, que não sejam, não sei quais, você caminhou pela linha 40. Então, num ponto de medição, num ponto intermediário, que é o cheque, você viu lá no A1, que a distância do A1 para o B1, é onde você estava hoje, começou a ficar grande. Se você continuar nesse mesmo caminho, na hora que você fizer um novo cheque, que é o A2 e o B2, olha como ficou mais distante ainda da sua rota principal, do seu traçado, do seu planejamento. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer isso para o eixo. Eu tenho que corrigir isso de maneira que os meus planos sejam efetivamente congruentes com os meus sonhos. As minhas atitudes congruentes com os meus planos. Esse é o PDCA. Esse é a grande dica da live de hoje. Tá? Corrigir a rota usando o PDCA. Usando o PDCA para corrigir rota caso ela esteja fora de controle. E aí, pessoal? Gostaram do nosso papo de hoje? Ele foi interessante? Eu tô aqui, gostei não, tô gostando, sabe? Que falou de PDCA, eu já fico animada, né, Maurício? Sim, e muito legal. É tudo. É interessante como você tá falando aí, eu tô aqui na minha cabeça maquinando muitas situações que a gente possa estar trabalhando esse PDCA aí na nossa vida, a todo momento. E uma das coisas que eu aprendi não era consultor, mas era auditor de qualidade. Faltava a palavra auditor e eu achei. Como auditor de qualidade, né, que a melhoria ela é algo constante. Ela é algo que se você acha que está bom, procure ficar melhor ainda, que é possível. Nada está tão perfeito que não possa ser melhorado. A nossa vida, ela merece ser vivida da melhor maneira possível, com fogos, com café da manhã, com pássaros cantando, igual com propaganda de margarina, sabe? A nossa vida é para ser por aí, né? E para isso a gente tem que trabalhar. Karina está gostando, Edu agradecendo pela live, obrigado. Gente, é bem por aí que a gente tem que fazer, né? Se você ficou até agora aqui com a gente, a Sabrina está entrando. Oi, Sá, beleza? Sabrina, filha da Kátia Felite, da Felite Artes. Beijo, Sabrina. E também agora Opa! Enchendo a banca. Lembro de todos. A memória do velho aqui ainda está boa. Gente, se você teve a paciência de nos suportar até esse exato momento, né? Eu vou deixar para vocês de novo o nosso número, 19 988 18 99 41. Sabrina, tá salva lá, vai ficar salva no IGVT. Assiste lá depois, tá? 19 988 18 99 41 é o meu WhatsApp. Manda para mim um WhatsApp com o seu e-mail e eu mando para você um teste de perfil comportamental do Ned Nerdman. E você vai saber se você é golfinho, se você é lobo, se você é o que é. Tá? Eu quero. Eu ao vivo estou dizendo que eu quero. Vou mandar para você então, né? Suas considerações finais, por favor, Ellen. Maurício, fiquei muito frustrada, é a palavra, porque deu oscilações aqui, mas graças a Deus consegui aqui entrar e segurou. Agradeço aí a oportunidade de estar com você. Acredito de tudo que nós conversamos semana passada sobre orçamento para 2021, PDCA é a melhor ferramenta para iniciar esse processo. Então, quem também não assistiu semana passada, veja a live de hoje, veja também de semana passada que está tudo linkado, né, Maurício? Nós somos tudo um grupo linkado. Agradeço a todos o carinho, beijo para a mãe da Denise sempre, né, nossa telespectadora fiel, né, Denise. E brigadão, Maurício. E já tem spoiler para a semana que vem, Maurício? Não. A semana que vem é uma surpresa que a gente quer fazer, que é fazer um negócio bem elaborado. E na terça-feira acho que a gente já sabe exatamente como nós vamos fazer, né?
Vou me despedindo, deixando um pensamento da Cássia Guimarães, para que vocês reflitam. Planejamento é essencial, mas não há nada na vida que um dia nos saia do compasso. Intercorrências podem acontecer sempre. A nossa ideia é ajudá-los a mitigar as intercorrências. Salavipa entrando agora. Olá, olá, boa tarde, sejam sempre muito bem-vinda. Então, gente, é uma satisfação estar com vocês. O Instagram vai nos derrubar a qualquer instante. Tá? Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta e a gente vai estar falando cada vez mais a respeito de planejamento da sua vida e da melhora da sua vida. Fiquem com Deus, um abraço e vamos a nós aqui. Obrigado! Fui! Obrigado!